Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Felipe, eu sou formado em História e recentemente completei 2 pós-graduações em Educação. E o que rola? Cara, eu tinha um antigo, não tão antigo, canal no YouTube sobre História, né, que é a minha área de formação. E eu comecei a gravar algumas aulas e me empolguei, estava indo legal, mas a minha vida passou por uns reveses e eu não consegui dar continuidade com regularidade ao conteúdo. Fui fazer uma prova até na Amapá, e eu sou do Rio de Janeiro, olha só, eu cruzei o país para poder fazer uma prova na minha área. Então eu tive uma ideia que eu achei bem bacana e é o intuito do canal, do projeto, que é ajudar pessoas que têm pouco tempo para estudar a estudar. Como assim, Felipe? Fórmula mágica? Não, nenhuma, cara. Eu só estou disposto a fazer resumos de livros que costumam cair com regularidade em editais para concurso, tanto para concursos públicos quanto para vestibulares, mas voltados, é claro, para o conteúdo de história, que é a minha área de formação. Os resumos vão ser feitos nesse cenário porco aqui mesmo, com um celular. Eu ainda não tenho um microfone, então vocês vão ouvir barulho do cachorro do vizinho de cá, do cachorro do vizinho de lá, de chuva batendo no teto, de gente gritando na rua, do carro de som, criança chorando, dentre outros fatos randômicos que acontecem muito em um bairro residencial da zona norte do Rio de Janeiro, beleza? Mas o conteúdo vai estar aqui. Eu estou com o computador ligado aqui. Ah, e o metrô também. Eu acho que vocês estão ouvindo o barulho do metrô. Tem metrô também aqui perto de casa. Mas dá para ouvir direitinho. O conteúdo dos resumos está no PC aqui na minha frente, então eu não vou ficar falando olhando para a câmera, né? Tudo é feito de uma forma bastante amadora e o que interessa realmente é o conteúdo. E eu escolhi começar com a coleção de história contemporânea do Eric Hobsbawm. Cara, para quem faz concurso na área de história e até vestibular já deve ter ouvido falar desse cara, porque ele é uma referência no estudo de história contemporânea. E a coleção dele é composta por 4 materiais bem importantes. Essa coleção dele é composta pela Era dos Extremos, a Era dos Impérios, a Era do Capital e a Era das Revoluções. São 4 livros que retratam a história contemporânea de 1789 até 1991, ou seja, nesse recorte temporal, Hobsbawm, não tão amado por todos, mas acaba se tornando um referencial e uma das autoridades no assunto de história contemporânea. Apresentações à parte, galera, eu vou dividir o resumo do livro entre capítulos e partes de capítulo e capítulos, porque senão cada vídeo vai ficar com mais de 1 hora de duração e... Bom, esse aqui já tá grande pra caramba, porque eu tô tendo que me apresentar e apresentar a proposta do canal, né? Os outros vão ser um pouco menores. Mas então, vamos lá, é o seguinte, eu separei o resumo, eu vou ler o resumo para vocês e eu vou comentar algumas coisas pontuais, tranquilo? Então, nesse primeiro vídeo, eu separei a introdução e a primeira parte do capítulo 1. Se por acaso vocês quiserem acompanhar com o livro, pode ser também. Se não, o conteúdo do resumo está aqui na tela, né? Pelo menos
eu coloco eu pequenininho no canto e o conteúdo no resto do espaço do vídeo. Vamos lá, né? Começando pela introdução, eu separei o seguinte, né? O Hobsbawm fala que este livro traça a transformação do mundo entre 1789 e 1848, na medida em que essa transformação se deveu ao que aqui chamamos de dupla revolução. A Revolução Francesa, de 1789, e a Revolução Industrial Inglesa contemporânea. Ou seja, nesse livro, na Era das Revoluções, ele vai tratar todos os aspectos de duas revoluções, da francesa e da industrial, e que foram revoluções excessivamente importantes para a transformação da sociedade contemporânea. Vou continuar. Nesse período, o mundo, ou pelo menos uma grande parte dele, transformou-se a partir de uma base europeia, ou melhor, franco-britânica, né? França e Inglaterra sempre metidos em treta. Tudo quanto é que é guerra tinha dedo da França, dedo da Inglaterra ou dedo das duas, né? E foi nesses dois países que essa dupla revolução acabou sendo a principal força motriz, entre aspas, muitas aspas, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam, para a transformação da sociedade como, não digo como um todo, né, mas grande parte da sociedade, tendo em vista que a gente tem uma visão muito eurocêntrica, né, da história. A profundidade da revolução que eclodiu entre 1789 e 1848, que constitui a maior transformação da história humana desde os tempos remotos, quando o homem inventou a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado. Ou seja, o Hobsbawm está afirmando que essa dupla revolução, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tá aqui, ó. Tá aqui. Constitui a maior transformação da história humana desde os tempos quando o homem inventou agricultura, metalurgia, escrita e tudo mais. Ou seja, realmente é de uma importância ultra absurda para a transformação da sociedade. Esta revolução transformou e continua a transformar o mundo inteiro. Ou seja, as transformações permanecem ativas. O livro é dividido em duas partes. A primeira trata dos principais desenvolvimentos históricos do período, enquanto a segunda esboça o tipo de sociedade produzida pela dupla revolução. Eu particularmente amo a segunda parte desse livro. Algumas palavras que foram inventadas ou ganharam seus significados modernos substancialmente no período de 60 anos de que trata este livro. Palavras como indústria, fábrica, classe média, classe trabalhadora, capitalismo e socialismo. Ou ainda aristocracia e ferrovia, liberal e conservador, nacionalidade, cientista e engenheiro, proletariado e crise econômica, né, entre aspas, né, crise econômica, o termo crise econômica, utilitário e estatística, sociologia e vários outros nomes das ciências modernas, jornalismo e ideologia, todas elas cunhagens ou adaptações deste período. Também greve e pauperismo, ou seja, todos esses termos eles foram inventados e aplicados nesse período, né? É uma listinha grande, tá aí escrito, caso vocês queiram anotar, porque se por acaso tiver algum questionamento de quando que esses termos foram inventados ou aplicados, vocês já sabem que foi na época da Revolução Francesa e Industrial.
A Grande Revolução de 1789 e 1848 foi o triunfo não da indústria como tal, mas da indústria capitalista, cara. Triunfo da indústria capitalista. Foi aí que a coisa começou a funcionar. Não da liberdade, da igualdade em geral, mas da classe média ou da sociedade burguesa liberal, né? Só aqui nessa partezinha a gente já tem aí uma ideia do que o Hobsbawm quer passar para a gente nesse trabalho, né? A Revolução Industrial não foi o triunfo da indústria como um todo, sim do capitalismo, né? A gente pega aí um ponto forte da Revolução Industrial. E não foi da liberdade, da igualdade, o que era o lema da Revolução Francesa, e sim da classe média, da sociedade burguesa liberal, cara. A Revolução Francesa, a galera se revolta, vai lá, pau no rei, reforma tudo, mas no fim das contas quem assumiu foi a burguesia. E o pobre continuou pobre, se lascando no campo, enfim. Não da economia moderna ou do Estado moderno, mas das economias e estados em parte da Europa, em alguns trechos da América do Norte, cujo centro eram os estados rivais e vizinhos da Grã-Bretanha e da França. Eu até me enrolei para falar Grã-Bretanha, né? Saiu meio torto, né? Mas nesse parágrafozinho aqui, né, o Hobsbawm já é bem explícito de quais classes foram as beneficiadas, aliás, as mais beneficiadas com a dupla revolução. De fato, sua mais notável consequência para a história mundial foi estabelecer um domínio do globo por uns poucos regimes ocidentais, e especialmente pelo regime britânico, que não tem paralelo na história, né? O planeta, ou pelo menos o que se conhecia do planeta, grande maioria dominado comercialmente por poucos países da Europa, principalmente França e Inglaterra. A Índia tornou-se uma província administrativa pelos cônsules britânicos. Os Estados Islâmicos entraram em crise. A África ficou exposta a uma conquista direta. Até mesmo o grande império chinês foi forçado a abrir suas fronteiras à exploração ocidental em 1839 e 42. Por volta de 1848, nada impedia o avanço da conquista ocidental sobre qualquer território que os governos ou os homens de negócios ocidentais achassem vantajoso ocupar. Bom, os homens, como dizem aqui, né, os homens de negócios ocidentais, eles expandiram comercialmente muito além das fronteiras. E essa expansão foi tão esmagadora que até mesmo o Império Chinês, que era consolidado, enorme, teve que abrir fronteira, teve que negociar com os caras, né? Aqui fala, a Índia se tornou uma província administrativa da Grã-Bretanha. A África ficou exposta, né, a uma conquista direta. Os caras simplesmente invadiam os países africanos para poder pegar suas riquezas e é isso aí, e ficou por isso, entendeu? Foi um processo expansivo muito agressivo. O período histórico que é retratado na obra começa com a construção do primeiro sistema fabril do mundo moderno e com a Revolução Francesa de 1789. Termina com a construção de sua primeira rede de ferrovias e a publicação do Manifesto Comunista. Aqui já está bem explícito. Começa com a Revolução Francesa,
começa com o primeiro sistema de fábricas do mundo moderno e termina com o Manifesto Comunista, né? A introdução do livro fecha aí, beleza? Então é isso, galera. Eu falei que eu ia pegar a introdução e a primeira parte do capítulo 1, mas o vídeo vai acabar ficando muito grande, né? Eu já perdi um tempo me apresentando a proposta do canal para vocês. Então eu vou deixar a primeira parte do capítulo 1 para um outro vídeo, beleza? Se você curtir a proposta, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificações. Apesar da minha correria do dia a dia, como o foco é resumo de livros que costumam cair em referência bibliográfica, vou tentar postar constantemente. Não prometo um por dia, mas uns 3 vídeos por semana, de 3 a 4 vídeos por semana. E a forma que eu gravo é uma forma muito basicona, então eu posso gravar basicamente em qualquer lugar, né? Se por acaso, durante os vídeos, você discordar de alguma coisa que eu falar, cara, por favor, pelo amor de Deus, Jesus, Buda, Maomé, Oxalá, Alá, Shiva, Ganesha, qualquer outra entidade cósmica, comenta. Comenta porque isso é muito importante. Pontos de vista divergentes geram mais opiniões. E é tudo que o estudante precisa. Analisar pontos de vista diferentes. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que dê tudo certo. E caramba, que vocês consigam estudar bastante e que eu possa ajudar, nem que seja um pouquinho, nessa caminhada. Valeu? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, partiu!